Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Iniciamos hoje, então, uma nova série de mensagens sobre esse texto, que, para mim, é um dos textos mais profundos, motivadores, abençoadores que tem me falado. Josué, capítulo 1, versos de 1 a 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande, o Mar Mediterrâneo, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenham cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desviem dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não foi isso que eu lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Uma das características da palavra de Deus é algo que só a palavra de Deus tem, é a sua inesgotabilidade. Você já me ouviu falar isso muitas vezes. A palavra de Deus é inesgotável. Quanto mais lemos, mais ela fala para nós. E não importa se a gente já tenha ouvido o Salmo 23 e tem recitado o Salmo 23 milhares de vezes, ele sempre vai falar para a gente. Isso acontece também com Josué, capítulo 1, verso de 1 a 9. Quanto mais lemos, mais aprendemos, mais ele fala para nós. Por isso, no domingo à noite, o Espírito Santo falou ao meu coração, enquanto eu li esse texto, para pregar mais uma vez lá na igreja. Faça uma série de mensagens sobre esse texto. E me saltou aos olhos, pelo menos 11 mensagens nesse texto de 9 versículos. E hoje, nós vamos falar sobre o verso 1 de Josué, capítulo 1. E pensar no seguinte tema: o servo de Deus e amigo de Jesus. Venha comigo. O servo de Deus e amigo de Jesus. Na versão que eu li, que é a nova versão internacional, sabe muito bem, é a versão que eu uso habitualmente, diz lá: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Eu quero ficar hoje nas expressões, em duas expressões, nas expressões que são dadas a Moisés, servo do Senhor, e a Josué, que é chamado de auxiliar de Moisés. Moisés, então, é chamado em Josué 1:1 de servo do Senhor, e Josué é chamado de auxiliar de Moisés. Uma coisa interessante é que em algumas versões mais antigas da Bíblia, como, por exemplo, a Almeida Revista e Corrigida, a Almeida Revista e Fiel, esse verso aparece assim traduzido: e sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo. Você vê que na nova versão internacional é servo, Moisés, servo do Senhor, e Josué, auxiliar de Moisés. Nessas duas versões mais antigas, Almeida Revista Corrigida e Almeida Revisada Fiel, diz lá, Moisés, servo do Senhor, e Josué, servo de Moisés. Embora
essas duas palavras estejam dando títulos a Moisés e a Josué. Moisés é chamado de servo do Senhor e Josué é chamado de auxiliar de Moisés, e nessa versão mais antiga os dois são chamados de servos, só que um do Senhor e o outro de Moisés. Embora essas duas palavras sejam as mesmas, e em outras versões, as mais modernas, elas são diferentes. Uma é servo e a outra é auxiliar, mas tem o mesmo significado. Na língua original do Velho Testamento, o hebraico, por isso que a gente vai para o seminário e estuda, né, o hebraico, que é a língua do Velho Testamento, e o grego, que é a língua do Novo Testamento, porque quando a gente se aprofunda nas línguas originais, abre-se um leque maravilhoso, ainda mais profundo da palavra de Deus. No hebraico, essas palavras são muito diferentes umas das outras e têm um sentido muito mais amplo. E hoje nós vamos ver que preciosas lições isso traz para nós, traz para a nossa vida, e como colocá-los em prática. Então me acompanhe. O livro de Josué, eu não vou entrar muito em questões históricas hoje, tá? Isso a gente vai vendo ao longo dessa série de mensagens. Mas o livro de Josué começa justamente onde o seu livro predecessor acaba, Deuteronômio. Nós temos, né, a Torá, a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, todos os 5 livros escritos por Moisés. Então, o livro de Josué começa onde acaba Deuteronômio, com a morte de Moisés. Alguns comentaristas dizem que o tempo entre a narrativa da morte de Moisés e a narrativa de Josué, capítulo 1, é justamente o tempo de 30 dias de luto pela morte de Moisés. Então, quando você termina de ler Deuteronômio, capítulo 34, que fala da morte de Moisés, e começa a ler Josué, capítulo 1, é um intervalo apenas de 30 dias na história do povo de Israel, que foi observado pelo luto de Moisés. Isso alguns comentaristas dizem, isso é só questão de curiosidade bíblica. Bom, você sabe muito bem que Moisés é a figura central da narrativa que se inicia lá no livro do Êxodo e vai até Deuteronômio. É maravilhoso ler Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, que conta a história do povo de Israel e a liderança desse grande homem chamado Moisés, que culmina em Josué 1:1, onde Moisés é chamado de servo do Senhor. Meu amado, minha amada, esse título, servo do Senhor, é maravilhoso. Você vai ver como ele pode ser abençoador para nós. E esse título que Moisés recebeu, servo do Senhor, aparece apenas uma única vez antes de Josué 1:1. Sabe aonde? Deuteronômio 34, verso 5. Sabe o que diz Deuteronômio 34, verso 5? Olha lá. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Moisés recebe o título de servo do Senhor antes da sua morte. Só aparece ali. Depois vai aparecer em Josué 1, como nós lemos, e no livro de Josué, o Moisés é chamado servo do Senhor outras 15 vezes. Agora, veja comigo, nas escrituras hebraicas, né, no Velho Testamento, ser chamado de servo do Senhor é uma qualificação especial. Perdão, irmãos. É um título honorífico, especial, concedido a pouquíssimos homens. No Velho Testamento, nós vamos encontrar apenas Moisés
depois a gente vai ver isso, Josué e Davi serem chamados de servo do Senhor. E, finalmente, o Messias é chamado de servo do Senhor. Lá em Isaías 42, verso 19. Quem é cego, senão o meu servo, e surdo, senão o mensageiro que enviei? Quem é cego como aquele que é consagrado a mim, cego como servo do Senhor. Então, esse título, servo do Senhor, é algo tremendo. Não é algo degenerativo, que deprecia a figura do Moisés, do Josué, do Davi, muito menos do Messias. Mas é um título tremendo, é um título especialíssimo. Moisés recebe esse título especialíssimo, servo do Senhor, e no contexto das Escrituras Sagradas, é um grande título. Agora vamos ver o Josué. Josué foi designado como auxiliar de Moisés. Você vê, por exemplo, em Êxodo 24, 13, em Números 11, 28, está lá chamando o Josué de auxiliar de Moisés. E no nosso texto, Josué, capítulo 1, verso 1, a palavra aqui traduzida para auxiliar, para designar Josué como auxiliar de Moisés, traduzida pela Nova Versão Internacional, na língua original do Velho Testamento, no hebraico, geralmente essa palavra vai fazer referência, vai trazer um sentido para aquele que trabalha no culto da adoração. E se você ler lá Números, Deuteronômio, você vai ver que Josué, antes de ser o general que ele foi, ele era um amigo de Moisés, o auxiliar de Moisés, e estava sempre envolto ali na tenda, no tabernáculo. Sempre envolvido, embora não fosse sacerdote, como Arão foi, Josué estava envolvido sempre no culto, na adoração. E essa palavra é até interessante, porque na Bíblia de língua inglesa, essa palavra lá, ela não é traduzida por auxiliar, mas é traduzida por ministro. Então, Josué, veja bem, Moisés recebe em Josué 1:1 o título de servo do Senhor, e Josué vai receber o título de auxiliar, de ministro de Moisés. Ou também significa o serviço de um indivíduo. Então, Josué é aquele que serve, e Moisés é o servo do Senhor. Então, Josué aqui, embora apareça nas versões antigas a expressão servo, Josué ainda não recebeu o mesmo importante título de Moisés, servo do Senhor. Agora veja bem, Josué ainda não é identificado como servo do Senhor nesse momento. Por quê? Por quê? Porque ele ainda não tinha exercido completamente a sua função de ser o substituto de Moisés para guiar o povo até a terra prometida. Você veja todo o contexto de Josué 1, de 1 a 9, que é o chamado comissionamento de Josué, a vocação de Josué, quando Deus chega para Josué e fala, olha, vamos embora que a luta é grande. Josué ainda não é o servo do Senhor. Josué ainda é o auxiliar de Moisés. Josué ainda é o servo de Moisés. Josué precisava aprender muito. Precisava ter muitas experiências com Deus. Precisava aprender muito sobre suas funções para poder receber esse título. É o que diz Deuteronômio 34, verso 9, a parte B. E Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Moisés pôs as mãos sobre Josué, passou para ele a liderança, ele tinha esse título auxiliar de Moisés, substituto de Moisés, ministro de Moisés, mas ele ainda não era, como Moisés foi, o servo do Senhor. Josué é só chamado de auxiliar de Moisés. E você sabe, interessante, quando é que Josué recebeu esse título,
significativo de servo do Senhor? Só lá no final do livro. Josué 24, 29. E olha que coincidência. Josué 24, 29 diz o quê? Passado algum tempo, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, o que aconteceu? Morreu. Veja bem, meu querido, Moisés recebeu só esse título de servo do Senhor lá em Deuteronômio 34, quando ele morreu. E Josué só vai receber o título de servo do Senhor lá em Josué 24, quando ele também morreu. Quando Deus precisou de um homem bem preparado para se tornar o servo do Senhor, ele chamou Moisés. Depois, ele chamou e escolheu Josué. O Senhor aqui em Josué 1 encontra Josué e dá as instruções, porque ele sabia que este era o homem que ouviria as instruções de Deus. Deus sabia que Josué seria alguém que cumpriria muito bem as tarefas de liderança. Essas eram qualidades de caráter associadas à disposição de Josué, que são sempre aprovadas por Deus. Isso posto, a diferença entre servo do Senhor e auxiliar de Moisés, quando Moisés recebeu esse título, quando Josué recebeu esse título, isso entendido, nós vamos então passar a ver a importância do termo servo do Senhor, porque Moisés o recebeu e que lições práticas eu posso tirar e trazer para a minha vida. O que isso significa, servo do Senhor? E o que ser servo do Senhor, amigo de Jesus, vai significar, vai importar, e vai transformar, e vai mudar, e vai melhorar a minha vida? Para isso acontecer, você precisa ir comigo ao texto de Êxodo, capítulo 33, verso 11. Êxodo 33, verso 11. Diz lá: o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Começou a entender? Primeira lição, nós temos 3 lições aqui. Primeira lição, aqui diz que o Senhor e Moisés eram que amigos. Olha lá, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem falava com seu amigo. Deus e Moisés eram amigos. E nós entendemos que, como eles eram amigos, um amigo só é amigo porque está sempre na companhia um do outro, está convivendo um com o outro, está vivendo experiências um com o outro. Deus e Moisés eram amigos e, como amigos, estavam sempre um na companhia do outro. E você vai ver isso em todo o período da vida de Moisés, principalmente depois que Deus o chama na sarça ardente lá no deserto. Imagine aqui comigo agora, meu amado, minha amada, você, amigo de Deus, você, amiga de Deus, você sempre na companhia de Deus, tal qual Moisés, e depois tal qual Josué. Imagine você, um amigo de Deus, receber também esse título e ter essa companhia privilegiada do amigo de Deus. A gente gosta, né, de ter amigos importantes e de dizer que tem amigos importantes, mas não tem amigo mais importante, mais precioso e melhor do que Deus. Ou como diz aquele cântico, né, Jesus é o amigo melhor. Imagine você, amigo de Deus, desfrutar da companhia de Deus. Pois pare de imaginar. Pare. Saiba que isso é também uma realidade para você. Porque é isso mesmo que Jesus ensina lá em João capítulo 15, verso 14. Um texto que você conhece muito bem. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno.
Desse modo, sendo amigo de Deus, Moisés foi o maior de todos os profetas, e não apenas um grande líder. Amado, a lição que eu posso aprender de ser o servo do Senhor, ser amigo de Deus, é que uma profunda amizade com Deus. Presta bem atenção, olha para mim agora, veja, olha só o que eu vou te falar. Uma profunda amizade com Deus, através de Jesus, nos torna sempre pessoas maiores e melhores, principalmente para a obra do reino de Deus. Procure ser amigo de Deus para se tornar servo do Senhor. Procure ter essa intimidade com o Senhor através faça tudo aquilo que Jesus lhe ordena, e assim você vai ser amigo de Jesus. E você, com toda a certeza, vai ser uma pessoa maior, vai ser uma pessoa melhor, vai fazer muito mais, vai ser aquela pessoa que é um grande amigo de Jesus e vai ser um grande amigo de todos, porque quando você começa a se tornar amigo de Jesus cada vez mais e mais, aumentando essa amizade, aumentando em conhecimento com Jesus, você vai estar mais cheio de Jesus e vai ser um grande amigo de todos. Vai ser aquela pessoa que todos querem estar juntos, que quer ouvir, que quer receber uma oração. Seja amigo de Jesus. A segunda lição: Moisés era um servo extraordinariamente fiel. E esse era um dos segredos da sua grande, incomum, tremenda espiritualidade. Você vê quantas coisas Moisés vivenciou e a sua espiritualidade ali só aumentava quando temos fé. Quando temos fé. Essa fé crescente, essa espiritualidade em comum crescente, essa amizade com Deus vai nos levar a níveis de santidade e a níveis de experiências com Deus tremendas. Lembra quantas experiências, quantos milagres Moisés presenciou, quantos milagres Moisés viveu, quantos milagres Moisés foi instrumento de Deus para realizar? Meu amado, minha amada, você não precisa passar a seco pelo Mar Vermelho, mas precisa servir ao Senhor para experimentar grandes coisas na sua vida. Não tem o salmo que diz: grandes coisas fez o Senhor? Deus só vai fazer grandes coisas na sua vida se você for um servo dele, amigo dele, extraordinariamente fiel a ele, para que a sua espiritualidade cresça, para que as suas experiências com Deus cresçam, e assim você experimente grandes coisas na sua vida. Quem não quer experimentar grandes coisas? Experimentar grandes coisas com Deus é maravilhoso. Terceira e última lição. Moisés, como servo do Senhor, foi um mediador especial. Olha o que diz Êxodo 19:9. Êxodo 19:9 diz lá: disse o Senhor a Moisés: virei a você numa densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar-lhe, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Você sabe muito bem, Moisés era quem representava Deus diante do povo de Israel. O povo de Israel via Moisés, via Deus. Porque era Moisés que levava as palavras de Deus. Foi para Moisés que Deus deu os 10 mandamentos. Foi para Moisés que Deus falou sobre a arca da aliança. Foi para Moisés que Deus deu a liderança. Moisés era aquele homem, era aquele servo que todos olhavam e percebiam Deus e viam a Deus. Isso não é maravilhoso? Da mesma forma, você, meu querido, precisa ser um servo usado por Deus
mediador, para que todos ao seu redor, todos na sua casa, todos na sua família, todos no seu parentesco, todos os seus amigos, todos no seu trabalho, onde você estiver, todos ao seu redor, sintam que a presença de Jesus na sua vida. Você precisa ser esse crente mediador entre o pecador e Deus, através da sua vida santa, pregando o Evangelho. O servo do Senhor é aquele em que é amigo de Jesus, e como amigo de Jesus as pessoas olham para ele e querem ter essa mesma vida. Uma vida de fé, uma vida de amizade, uma vida de amor, uma vida que experimenta milagres de Deus, como Moisés viveu, como Josué viveu. O servo do Senhor é aquele crente que media entre o pecador e Deus e fala do amor de Deus e fala do evangelho de salvação do Senhor Jesus Cristo e prega esse evangelho com a sua palavra, com a sua vida, com o seu testemunho e mostra Jesus para todos. Concluindo, para o final. Agora em Josué 1:1, o manto de Moisés, do servo do Senhor, vai recair sobre Josué. Você vai concordar comigo que isso é uma herança apavorante. Josué estava num caminho, não só para ser um general. Josué foi um grande general. E diga-se de passagem, esse título general é um título muito, mas muito inferior ao de servo do Senhor. Aliás, não há título que o homem possa criar e dar para alguém. Pode ser um Sir, lá da Inglaterra, pode ser um nobre, um lorde, um rei, um general, qualquer título aí que se possa ter, ou cargo ou função que possa ter, mas não há nada que se compare a ser um servo do Senhor. O manto de Moisés recai sobre Josué, uma herança, como eu falei, apavorante. E Josué está, então, no caminho não só para ser um general, mas Deus já o estava preparando para seguir os passos de Moisés e também o que? Se tornar um servo do Senhor. Eu não falei, vou falar agora no final, essa palavra, servo do Senhor, ebed, em hebraico, ela significa, sabe o quê? Não é só servo, ela significa escravo. Ela quer falar escravo. Então, quando Josué 1 diz lá, Moisés, servo do Senhor, a gente pode perfeitamente trazer como escravo do Senhor. Mas essa palavra, ela é usada muitas vezes, sabe para quê? Como referência aos oficiais do rei, aqueles homens que estavam ao lado do rei, os escalões mais elevados, os homens mais de confiança, mais poderosos, mais íntimos do rei. Era isso que essa palavra era usada. E aí a gente vai entender que o significado de servo do Senhor é um escravo que tem acesso direto ao rei e que por conta disso se torna alguém muito importante, muito precioso, principalmente para o rei. E a designação que Josué recebe como servidor de Moisés, como auxiliar de Moisés, como ministro de Moisés, no hebraico, Messaret, tem dois propósitos. Primeiro, vem mostrar que realmente esse Josué que está ali em Josué 1:1 é o mesmo Josué do Êxodo que acompanhou Moisés desde a saída do Egito até chegar na Terra Prometida. E segundo, essa palavra é diferente da que mais comumente designa servo, que é usada para Moisés. Conquanto no sentido e no uso das duas palavras elas se sobreponham, aqui a preocupação é preservar o relacionamento
distintivo entre Moisés e o Senhor e afirmar que o relacionamento de Josué e Moisés era diferente. Mas era um relacionamento especial, um que qualificava Josué para a tarefa que recebeu. E nesse versículo, o Senhor fala diretamente com Josué, assim como tinha falado com Moisés, e confirma a Josué que ele é o sucessor de Moisés. Embora o servo do Senhor fosse uma posição de honra no Antigo Testamento, Jesus, no Novo Testamento, vai introduzir uma nova categoria de relacionamento. No Velho Testamento, ser chamado de servo do Senhor era um título de tremenda intimidade com Deus, de uma grande relação com Deus. Mas aqui no final dessa palavra, nós vemos Jesus introduzindo um novo título de relacionamento. João 15:15. Jesus fala: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Meu amado, minha amada, para todos aqueles que seguem a Cristo, isso descreve um relacionamento novo e mais pleno com o nosso Mestre Jesus. Você, além de servo, você é amigo de Jesus. Você hoje, buscando ser servo de Deus, torna-se amigo de Jesus. Que propósito maravilhoso para a sua vida, não acha? Que Jesus o abençoe para esse desafio, assim como abençoou a Josué e abençoou a Moisés. Servo do Senhor, aquele amigo de Jesus que abençoa a vida de todos. Que Jesus o abençoe grandemente. Amém.